Bom, agora, então, todo mundo já sabendo quais são as possibilidades de projetos de infraestrutura, a gente vai orientar como que na verdade, vocês vão orientar os municípios a solicitarem as ações, né? Então, para o município solicitar uma ação, necessariamente ele tem que estar habilitado e ter acesso ao CIMEC. O acesso ao CIMEC, hoje nós estamos aí com 2 anos de gestão nova, né, de municípios e um pouco do Estado, mas a maioria desses entes, de seus gestores, já estão habilitados. Então, é só uma página meramente orientativa. Como que o município insere uma demanda? Primeiro, ele tem que cadastrar uma iniciativa. As iniciativas de obra, elas são ampliação, 3 macros: ampliação, construção e reforma, adaptado a esses projetos que a Thalita falou. Essa iniciativa macro, essas iniciativas macro de obras, elas têm vários desdobramentos. Então, se, por exemplo, o município quer construir uma escola de ensino fundamental, ela vai entrar numa iniciativa, vai cadastrar uma iniciativa de construção de escola de ensino fundamental. Ele pode cadastrar essa escola no rural, no urbano, ela tem a possibilidade de ser indígena ou quilombola. Todo esse desdobramento, ele já está disponibilizado para os municípios. Então, é importante vocês, na hora de orientar, que o município estabeleça devidamente qual é a demanda que ele quer atender. Isso é importante porque quando a gente vai gerar um relatório, quando alguma solicitação alguém pede, quantas escolas indígenas o FNDE, o MEC está financiando, essa indicação correta do município faz a diferença para a gente saber, de fato, quantas escolas indígenas, quantas escolas são quilombolas, quantas escolas estão no rural. Então, o município vai preencher, entra nessa tela do planejamento, tá? A telinha, o menu planejamento, entra na iniciativa, busca a iniciativa construir, ampliar ou reformar e cadastra cada iniciativa de acordo com a sua necessidade. Então, ele vai ter que cadastrar, por exemplo, uma iniciativa de construção de ensino fundamental no rural. É uma iniciativa. Ensino fundamental no urbano. É outra iniciativa. O ensino fundamental indígena são outra iniciativa. Então, ele vai ter 3 iniciativas de construção de ensino fundamental. Agora, ele precisa cadastrar uma iniciativa de construção de educação infantil. Iniciativa diferente. Então, ele vai lá, vai cadastrar uma iniciativa de construção. Qual é a etapa de ensino? Ensino infantil com os mesmos desdobramentos. Se é indígena, se é quilombola, se é urbano ou se é rural. As iniciativas de obra, isso é uma pergunta recorrente dos entes, é porque as iniciativas de obra eles não enviam, permanece sempre lá em cadastramento. Por quê? Porque a iniciativa de obra, como ela tem vários desdobramentos, o que o ente envia efetivamente é a proposta. Tá? Então, isso é uma orientação que vocês podem passar para eles, que as iniciativas de obra não têm necessidade de enviar a iniciativa. Tá? Diferente das iniciativas de ônibus, de equipamento, de mobiliário, de formação, que você destaca lá, o município destaca o que ele precisa, indica o que ele precisa e ele envia diretamente essa iniciativa. Então, a iniciativa de obra fica em cadastramento. O cadastramento da proposta, efetivamente, depois que o ente inseriu as iniciativas, digamos que ele tenha inserido 3 iniciativas de construção, 2 iniciativas de ampliação, a ampliação e a reforma seguem o mesmo procedimento, tá? Os desdobramentos são iguais. Se é ensino fundamental, se é educação infantil e qual a localidade que ela está.
a mesma coisa. Então, o município inseriu 5 iniciativas de obras, uma de ampliação, uma de construção, duas de reforma, e aí ele vai preencher efetivamente a proposta. O preenchimento efetivo da proposta é o cadastramento da obra em si. Aí ele vai começar esse preenchimento, ele vai entrar lá na tela, vai entrar na iniciativa e vai fazer o cadastramento dessa proposta. O cadastramento dessa proposta, ele inicia pelo preenchimento da aba Estudo de Demanda. O que é a aba Estudo de Demanda? O município, é o começo de tudo. O município tem que justificar o pleito. Da onde ele vai tirar essa demanda para justificar aquela construção, para justificar aquela ampliação ou para justificar a reforma. Então, essa aba Estudo de Demanda, ela é o pontapé inicial. O município tem que informar tudo, são 6 itens. Aí o município, assim que ele concluir o estudo de demanda, o sistema abre a próxima aba. A próxima aba é necessariamente... Vou voltar aqui para vocês só uma coisa. A próxima aba é necessariamente o terreno. Se você quer construir, se o município quer construir, se o Estado, o Distrito Federal quer construir, ampliar ou reformar, primeira coisa que ele tem que apresentar, o terreno, aonde está a escola existente que ele vai ampliar, aonde está a escola existente que ele vai reformar. Preencheu a aba cumprimento do objeto, a aba dados do terreno aparece sequencialmente. Vai preencher toda a aba dados do terreno, vai escolher o tipo de obra, né? Se é construção, ele pode optar por um dos projetos que a Thalita falou, que são a escola construída desde o início, né? Ou ele pode apresentar um projeto próprio. Projeto próprio é aquele projeto elaborado pelo próprio município, pelo Estado, pelo ente. Tá? A partir do momento que ele informa os dados do terreno, nós temos lá nessa aba dados do terreno, a gente utiliza a ferramenta do Google Earth para que ele informe exatamente, dentro do município dele, aonde está essa escola, essa área que ele quer usar. Por que essa ferramenta, para nós técnicos, é importantíssima? Porque nós estamos aqui no escritório do FNDE, e a gente precisa ter um panorama geral. E o Google Earth permite que você chegue próximo do terreno, faça comparações, né? Se aquele terreno tem uma situação adequada à implantação da obra ou do pleito do município. Ele vai preencher. Finalizou a aba dados do terreno, abre sequencialmente todas as outras abas, que é relatório de vistoria. Então, o município vai informar os dados indicados daquela área que ele está disponibilizando. Um relatório fotográfico, ele tem que apresentar, se for uma construção nova, ele tem que apresentar toda a fotografia da área, do entorno. Se for uma ampliação, ele tem que apresentar as fotos da escola existente. E se for uma reforma, ele tem que fotografar toda a escola e aonde vai receber essa intervenção. Preencheu esses dados. Quando o município se utiliza um projeto padrão FNDE, como a Thalita falou, ele vem preenchido a planilha de acordo com a tabela SINAP por unidade federativa. Então, se ele selecionou lá que ele quer fazer uma construção numa escola de ensino infantil tipo 1, a partir do momento que ele selecionar essa obra, esse tipo de obra, a planilha orçamentária dele está preenchida e ela não pode ser alterada, ela é parametrizada dentro do sistema. Aquele valor que aparece lá, para todas as obras daquele estado, tem o mesmo valor. E esse é o valor que o FNDE vai financiar. Quando ele colocar que é um projeto próprio, aí ele vai ter que identificar o valor desse projeto e vai ter que colocar todos os elementos técnicos. Então, para ampliação, a mesma coisa. Quais são as possibilidades de ampliação? Quadras, coberturas de quadras, ampliação do módulo B, ampliação do módulo C
e o módulo infantil. Muitos municípios perguntam, eu estou cadastrando uma construção de uma quadra e eu não acho a obra. Não acha porque quadra não é uma construção isolada, como era no PAR antigo. O PAR 2011-2014, as quadras eram consideradas uma construção isolada. Agora, elas são uma ampliação, que é o que, na verdade, tem que ser. Por quê? Porque a quadra necessariamente deve estar vinculada a uma escola. Quando o município seleciona que ele quer ampliar espaços não de sala de aula, ele vai lá e vai selecionar que quer uma quadra ou quer uma cobertura, automaticamente ele tem que me dizer qual é a escola que ele vai vincular essa quadra. Então, isso passa a ser uma ampliação no PAR novo. Quadras, coberturas de quadras e espaços de sala de aula, aqueles que eu falei, e outros espaços. Pode ser auditório, refeitório, convivência, laboratórios, que nós não temos projeto padrão, então é uma ampliação de projeto elaborado pelo proponente. Os principais documentos que o município tem que apresentar. Documentação técnica, basicamente, tá? Eu fiz só uma relaçãozinha para vocês auxiliarem os municípios, mas eles vão precisar uma planta de localização, que é o quê? É mostrar para o FNDE, para o técnico, aonde que essa escola está, aonde que esse terreno está inserido. Essa planta de localização, ela é macro. Ele tem que me dar um panorama geral do município, né? E aí indicar lá o lugar. Quando é urbano, é fácil, porque você tem uma malha. Quando é rural, fica um pouco mais difícil, às vezes não tem nome de rua, mas o ente pode fazer uma relação, porque o Google Earth hoje ele já está bem, digamos assim, bem monitorado no Brasil todo, e a gente consegue identificar os terrenos de uma forma mais fácil. Então, ele indica para o FNDE, ele faz essa planta de localização e insere lá. A planta de situação, ela vai diminuindo. A planta de localização é um macro, né, numa escala maior, e ele vem aproximando. Quando ele insere a planta de localização, eu consigo identificar o entorno imediato dele. Ruas, adjacentes, como é que se comporta a vizinhança. E a planta de locação, que é o quê? O município vai dizer para mim que ele tem aquele terreno e eu quero que ele implante naquele terreno ao tipo de obra que ele está solicitando, ou o projeto padrão FNDE ou o projeto elaborado pelo proponente. E aí as outras documentações. Ele precisa apresentar o plano altimétrico para construções novas e ampliação, que é o quê? Ele tem que me dizer como que aquele terreno se comporta relevo, né? Se ele tem aclive, declive, o que ele precisa fazer para depois adequar para essa construção. Ele precisa necessariamente apresentar o documento de propriedade em nome do ente. O PAR 2011-2014, ele tinha uma declaração de dominialidade em que o gestor se comprometia a apresentar, até a prestação de contas, o documento de propriedade em nome do município, ou do Estado, ou do Distrito Federal. E, em 2015, o Tribunal de Contas vedou esse documento e aí determinou que todas as ações tivessem o seu documento de propriedade, como eram os convênios. Se alguém aqui trabalhou com convênio, sabe que convênio só se assinava a partir da apresentação do documento de propriedade. Então, hoje... E aí passou, né, vários anos, aí o pessoal se acostumou a apresentar a declaração de dominialidade, e isso gera, de fato, um entrave muito grande hoje nas obras novas. Aí ele tem que apresentar também uma declaração de infraestrutura, que é o quê? É dizer para se responsabilizar pela água, pelo esgoto, pela energia elétrica, para essa obra que ele está solicitando. Esse documento técnico, quando ele finaliza, preenche tudo, ele envia para a análise.
ele só consegue enviar uma proposta para análise com o preenchimento total das abas. Todas elas têm que ficar lá, ó, com aquele tiquezinho verdinho. A partir do momento que está verde, ele consegue enviar, ele clica para análise e envia para análise. Ah, mas o meu município não consegue enviar. De fato, tem alguns bloqueios no novo PAR, né, que impedem o município de enviar suas propostas. E esses bloqueios, eles são assim: prestação de contas não enviadas, restrições de obras, obras inacabadas, habilitação, obra paralisada, obra desatualizada. Então, o FNDE tem vários bloqueios que impedem o município de enviar uma ação, de gerar um termo de compromisso. Às vezes, o município até conseguiu enviar, foi analisada, teve uma aprovação e não gerou o termo. Se ele tiver qualquer impeditivo desse, não gera termo. O CIOP não gera termo, se tiver impedimento no CIOP. Então, são várias pendências. O CIMEC apresenta ao município todas as pendências. Quando ele entra lá no PAR, tem um menuzinho pendência. Ele clica lá, ele sabe quais são as pendências que ele tem e que está impedindo ele de enviar uma ação ou de receber novos recursos. Então, o município enviou a ação, a equipe do FNDE vai analisar. Analisou e viu que algumas das abas não teve a documentação devidamente preenchida ou não foi suficiente para o entendimento. O analista, ele vai fazer análise, vai colocar o comentário, vai dizer o que precisa ser corrigido e vai devolver para o município. Quando devolve para o município, aparece dessa maneira aí, ó, vermelho, fica registrado em vermelho todas as abas com pendência. O município vai corrigir e vai encaminhar para análise novamente, e esse processo vai acontecer até a validação de deferimento, que é quando a documentação técnica está ok. Aí passa do deferimento para a aprovação. A aprovação, ela está vinculada a orçamento. Então, só vai acontecer a aprovação se existir orçamento, ok? Principais gargalos, aquilo que eu falei para vocês. O documento de propriedade, hoje, nas nossas análises, tem sido o principal gargalo dos municípios. Então, os municípios, os estados, eles têm que se conscientizar que, se eles quiserem, se eles pleitearem uma assistência financeira para a construção de obras, necessariamente eles têm que ter um documento de propriedade. Esse documento de propriedade, ele tem algumas alternativas. Digamos que a obra está pleiteada numa aldeia indígena. A portaria prevê que, para aldeias indígenas, o documento a ser apresentado é a declaração da FUNAI, dizendo que ele pode construir lá uma seção de uso irretratável e revogável por 20 anos. Se for um quilombola, a mesma coisa. Se for o rural, o INCRA pode fornecer essa declaração. Se for uma seção de uso entre os federados, né, da União, do governo federal para o Estado, do Estado para o município, do município para o Estado, ou de particular para o Estado, uma seção de uso irretratável e revogável por 20 anos. As doações. Foi doado, esse terreno foi doado. A doação tem que constar no documento de propriedade com a cláusula de retratável e revogável para sempre. 20 anos é só para a cessão de uso. Doação, cláusula de retratabilidade e revogabilidade para sempre. Outra pendência regular. Para os projetos padrão, o município não precisa apresentar nada além das plantas que eu falei para vocês, que basicamente é a locação e mostrar para a gente um terreno.
Agora, quando o município ele propõe um projeto próprio, o que é muito comum nas reformas, reforma não tem projeto padrão, né? Cada escola vai reformar, cada é uma escola existente, ou mesmo que seja um padrão do FNDE, é uma escola que sofreu uma interferência e cada um vai ter a sua necessidade. Todas as reformas são projetos elaborados pelo proponente. Então, essa elaboração desse projeto, às vezes o município tem uma carência de equipe técnica, e isso, de fato, é um gargalo bem marcante que a gente percebe muito nos projetos de ampliação, projeto próprio, reforma e os projetos elaborados pelo proponente de construção. A justificativa da demanda inconsistente. O que acontece? Quando ele preenche essa aba estudo-demanda, ele tem que me dizer, vou dar um exemplo, escola de ensino fundamental. Eu quero construir uma escola de ensino fundamental de 12 salas. A escola de 12 salas atende mais de 400 alunos. Para ele, as estatísticas do MEC falam, isso o INEP, MEC, alguns outros órgãos que estão sempre, o que educa, que a deficiência de vagas no ensino fundamental e médio, ele é, digamos assim, muito baixo. Então, o município, ele fala para o FNDE que ele quer construir uma escola de 12 salas e ele diz, eu quero tirar os alunos da escola tal, porque isso aí é um reordenamento de alunos. Necessariamente, ele tem que fazer um reordenamento. Então, se ele pede uma escola de 12 salas e fala que vai tirar alunos da escola tal, quando o CIMEC está todo cruzado com o Educacenso e com os dados do INEP. Então, quando ele seleciona a escola, que ele quer fazer o reordenamento ou substituição de escola, ele indica essa escola e essa escola já tem um retrato dessa escola. Quantos alunos, quantas salas, aonde ela fica, se ela é alugada, se ela é de propriedade do município. Então, se a escola que ele indicou tem 200 alunos e ele quer construir uma 12 salas, eu vou dizer, peraí. E as outras 200? Isso aí significa o quê? Significa que você vai subutilizar uma estrutura daquele tamanho de 12 salas. Aí eu vou dizer para ele, olha, infelizmente, para a sua demanda, o 12 salas está superdimensionado. Você tem que trocar esse tipo de obra. Então, muitas vezes, essa justificativa de demanda, ela fica inconsistente. E para os casos, aquilo que eu falei, para os casos de projeto elaborado pelo proponente, hoje eles têm que apresentar todos os projetos de acordo com o projeto básico, que são os complementares. Complementares estrutural, elétrico, hidráulico, SPDA, todos os projetos. Então, isso, de fato, em função de muita, carência técnica nos municípios, essas ações acabam indo e vindo várias vezes, porque o ente não consegue apresentar toda a documentação que ele precisa. Digamos que, no melhor dos mundos, ele conseguiu aprovar essa obra, e aí ela vira uma obra efetivamente e passa para o módulo Obras 2.0, que é quando o ente vai mostrar para a gente quais as ações que eles estão tomando para executar essa obra. E aí nós temos aqui o nosso especialista, o Viceleno Barros, que vai passar para vocês essa parte aí.